Já em Gênesis 2,16 diz: E ordenou o Senhor Elohim ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Porém, Gênesis 3:1 diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta, e era astuta mesmo, que todas as alimarias do campo que o Senhor Elohim tinha feito, e disse então à mulher: Foi assim que Elohim disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Porém, disse a mulher à serpente: Veja, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim, não comereis, nem tocareis. Ué, então disse o Senhor Elohim: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, para que não estenda a tua mão, e não tome a árvore da vida, e come e viva eternamente. Aqui nós temos um comentário terrível. Qual das árvores não se deveria comer? A árvore que estava no meio do jardim ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Na verdade, a árvore da vida, a Etz Haim, é a Torá viva, espiritual. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é a transgressão da Torá. Quando a Torá foi dada no Sinai, ela já existia na sua forma oral ou espiritual e se materializou em Davá, através das palavras escritas. Toda a escritura é inspirada por Elohim, os Ketuvim. Porém, prezados ouvintes, eu quero que vocês entendam que árvore é essa que estava no meio do jardim? Que a mulher disse à serpente, a árvore que está no meio do jardim não pode comer. Ora, no verso anterior diz que o Eterno proibiu comer da árvore do bem e do mal, mas a árvore do meio do jardim era a árvore da vida. Como a árvore da vida o Eterno vai proibir comer? Esta é a árvore que o diabo não quer que você coma. A árvore da vida, simbolicamente aqui é a Torá do Eterno. Não quer que você se alimente. Você percebeu aqui a contradição deste texto? Nenhum texto fala que a árvore que deve comer é a árvore da vida, que está no meio do jardim. No outro texto, a mulher diz à serpente que a árvore do meio do jardim não se deve comer. Uma contradição terrível. Bem, em Ezequiel, outra contradição. Vamos lá. Em Ezequiel 44:7, nos diz: Porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meio do santuário, para profanarem minha casa, quando oferecereis o meu pão, e a gordura, e o sangue, e eles invalidarem o meu concerto, por causa de todas as vossas abominações. Mas Ezequiel 44:9 diz: Assim diz o Senhor, nenhum estranho incircunciso de coração, ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. É assim que diz o texto dos Ketuvim da Torá. Mas olha o que diz Gálatas 5:2. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar do Messias, nada vos aproveitará. Você está percebendo aqui, prezado telespectador, o joguete constante para afastar você da Torá? Lá diz uma coisa, aqui diz outra. Que coisa terrível. A circuncisão é uma ordenação da Torá, cujo não cumprimento é a transgressão da mesma, é pecado. E é isso que constitui a transgressão da lei, significa transgressão da Torá. O próprio Yeshua foi circuncidado no 8º dia. E a situação aqui que o apóstolo Shaul e não Paulo está se referindo, não é circuncisão, prezados ouvintes, não é circuncisão, mas sim os preceitos legalísticos. Já está corrigido na Peshita, prezado telespectador. Passando para outro texto. Outra adulteração, prezados ouvintes. 2 Samuel 24:1 diz: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e citou Davi contra eles, dizendo: Vai e numera Israel e a Judá. Exatamente isso, prezados ouvintes.
E em 1 Crônica 21 diz: então Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a numerar a Israel. Ora, quero perguntar aqui, meu prezado ouvinte, quem foi que incitou Davi? Elohim ou Satanás? E outra, Elohim não incita ninguém. Vocês estão vendo aqui a adulteração? Vamos agora para Hebreus 9:2. Diz o seguinte: porque o tabernáculo me foi preparado, o primeiro em que estava o candeeiro, a mesa e os pães da preposição, ao chamar o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o lugar santíssimo, que tinha um incensário de ouro, a arca do concerto, coberta com todas as bandas ao redor de ouro, e que estava um vaso de ouro. Bem, vamos logo ao assunto. Esse texto diz que o incensário de ouro ficava dentro do lugar santíssimo, só que na verdade ficava fora, gente. Fora ficava o menorá, o candeeiro, com 7 lâmpadas. Junto do candeeiro, ao lado direito, ficava o altar de incenso e a mesa com os 12 pães que só os sacerdotes tinham acesso de comer. Vocês estão percebendo aqui as contradições que é constante? Nós queremos ir adiante com vocês, prezado telespectador, e vamos ver outras contradições. Por exemplo, dificuldades nós temos aqui em outra passagem. Outra adulteração da Bíblia está em Isaías 23:12, Yeshayahu 23:12, 37:22, 47:1 e 62:5. O problema é que eles traduziram o texto como: e eis que uma virgem dará luz a um filho. Bem, aqui é um outro problema, e os judeus pegam no pé dos cristãos, hein? A palavra ali, prezados ouvintes, não é virgem coisa alguma. A tradução, a palavra virgem em hebraico é exatamente betulá. Mas a palavra moça jovem em hebraico é almar. E lá estava no original, almar. Exatamente este erro foi repetido lá em Matitiahu, quando fala: e eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Mentira! Ali não é virgem. Exatamente os padres colocaram este termo tendenciosamente para fazer o sincretismo que eles casaram no Concílio de Niceia, ano 325 por Constantino, quando eles acoplaram as tendências de Samíramis, que era uma virgem mãe com seu filho Jesus no colo, e eles acoplaram isso ao texto sagrado, fazendo então uma interpolação, fazendo um sincretismo pagão dentro deste texto. E nós temos outros textos. Um exemplo disto é a questão da crucificação. Nós temos aqui no Salmos 22:16, onde diz: sou rodeado pelos cães, envolvido por um bando de malfeitores, traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Aqui está uma prova, outra tendência dos padres, colocarem ali dentro da Bíblia textos que não existem. Que coisa incrível! A tradução original deste texto, exatamente argumentada e mostrada dentro dos originais, quando eles dizem traspassaram minhas mãos e meus pés, a palavra ali não é traspassaram, significa leão. E portanto a tradução exata seria: como um leão, eles estão a morder as minhas mãos e os meus pés. Que coisa terrível. O hebraico diz: como leão, as minhas mãos e os meus pés estão sendo mordidos. E o Targum explica: eles morderam como leão. Contudo, argumentam que eles traspassaram, está correto. Isto é textos que os católicos, que os padres mostram que a sua tradução da Septuaginta que eles pegaram, na verdade, é uma falsificação. Nunca houve Septuaginta. Na verdade, a Septuaginta foi escrita muito depois de Constantino. E depois eles falsificaram o documento lá de Aristeas e fizeram com que esse documento fosse arqueológico, deram uma validade histórica.
é um monte de mentira, prezados telespectadores, para poder tendenciosamente levar o pensamento grego, o pensamento pagão, o pensamento babilônico, o pensamento dos Medo-Persas, o pensamento da Grécia, o pensamento dos romanos, ao mundo que agora se envolvia com um casamento entre Yehudim Natsiri, da raiz de Israel, com a mitologia pagã, que agora se acoplavam mitologicamente, sincreticamente, unindo as suas religiões. Outra confusão, hein? Outro texto confuso está em Mateus 27:34. Fala, ter dado de beber a Yeshua. Eles deram de beber a Yeshua vinho misturado com fel. Em Marcos 15:23 diz que ofereceram vinho misturado com mirra. Ambos os versículos são encarados como referência a Salmos 69:21, que diz, por alimento serve-me veneno, por bebida contra a minha sede dão-me vinagre. A palavra hebraica aqui traduzida por veneno é verdadeiramente a palavra rosh, que significa veneno ou fel, e refere-se a alguma planta venenosa. O versículo diz que veneno está sendo colocado na comida, o que não se aplica à crucificação, prezados ouvintes. Mirra não é venenosa. Vocês podem perceber que os padres pegam estes versos e colocam dentro da Bíblia para puxar sardinha para o seu Messias que veio de Babilônia. E assim, prezados telespectadores, nós temos milhares de contradições dentro deste Novo Testamento. Por exemplo, nós temos o texto de Devarim, Deuteronômio 30:11, que diz, a Torá, a lei, em si mesma, diz que ela é boa, que ela é maravilhosa, contradizendo então o que está dizendo em Atos 15, 5-10, dizendo que a Torá é um peso, os mandamentos são pesados. Que coisa terrível! Eu posso afirmar para você que a Torá é uma bênção. A Torá é um manual de instrução que orienta o homem a como viver bem com o seu Criador, com as criaturas e também consigo mesmo. É uma lei que envolve mandamentos, estatutos e juízos, mitzvot, roquim e mishpatim. Exatamente, as contradições são tantas que até mesmo a gente começa a duvidar, e com razão. Como é que você quer provar que o Messias que você diz que é Jesus é o Messias de Israel, com o Novo Testamento que você diz que é Novo Testamento, com tanta adulteração? Você vai conseguir isso? Não. Jamais, prezado telespectador, jamais você vai conseguir provar que o Messias de Roma é verdadeiramente um Messias verdadeiro se você pegar um Novo Testamento tão cheio de mentiras, contradições, adulterações. Você sabe aquele Pai Nosso? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Você está sabendo que Yeshua nunca ele falou e rezou essas palavras? O Pai Nosso verdadeiro em aramaico é outro, totalmente diferente, prezados ouvintes.